Eu comecei num laboratório público. Hoje continuo no sistema público, mas eu comecei no laboratório da Universidade Federal da Bahia, no laboratório de imunologia, um laboratório, de certa forma, de pequeno porte, né, a demanda. Eu comecei como estagiária, bolsista de iniciação científica, me formei farmacêutica, não podia assinar laudos, porque o meu curso não era generalista. Então, nesse momento, a gente fazia parte de bancada, mas a gente não laudava nada. Fiz habilitação em análises clínicas, me formei em farmacêutica bioquímica, uma segunda formatura. A partir daquele dia, fui contratada no dia seguinte, e já podia, então, interpretar e liberar laudos. E depois, inclusive, fui trabalhar em farmácia comunitária também. Depois eu fui para o laboratório privado, porque eu queria conhecer as distintas realidades. Então, eu trabalhei em laboratório público da universidade, trabalhei em laboratório privado e trabalhei em farmácia comunitária nesse primeiro momento. E foi muito interessante que eu coloquei esse balãozinho aí para me lembrar da entrevista inicial, porque a imunologia, ela é carregada de crença. E quando eu entrei para o setor de imuno como estagiária, eu me lembro até hoje de um amigo meu que ele chegou dizendo: você tem certeza que você vai para esse laboratório? Você sabe quem é o orientador? Ele faz todo mundo chorar. Você tem certeza que você vai para esse lugar de alta complexidade? Tem tantos outros laboratórios para você que você também gosta, que você poderia ir? E aí eu fui. E no dia da entrevista com o orientador, que todo mundo tem, então tinha medo dele, ele pede o nosso histórico, e no meu histórico está lá a minha média final de imunologia básica. 6. Eu fui para a final de imunologia básica. E é aí que todo mundo cai aqui e tipo, como assim? Mila é doutora em imunologia? E foi para a final de imunologia. Sim. A minha imunologia básica era aquela coisa da crença limitante mesmo que a gente carregava, porque o professor falava de antígeno, de anticorpo, a gente não enxergava nenhum antígeno, não enxergava nenhum anticorpo, a gente não fazia um método de ELISA, a gente via no computador e a gente imaginava que tinha uma etapa de lavagem, eu ficava assim, mas como é que não vai desgrudar e não vai cair, não vai soltar? E aí você tinha que trazer a química de volta, e aí aquilo foi muito, muito difícil. E eu fui para a final. E na final, eu não tirei acima de 7. Eu fiquei com 6. E aí, na ousadia da vida, que a gente precisa ter, e eu aprendi a ter ao decorrer dos anos, simplesmente com esse histórico com 6 em imunologia básica, eu fui pleitear uma vaga de iniciação científica em imunologia. E aí, quando ele viu, que ele obviamente criticou, ele deu a chance. E aí que eu quero chamar essa atenção aqui para vocês. É muito bom quando as pessoas dão outras chances para a gente, porque desses 6 que eu tirei, eu entrei no estágio de imunologia, eu tirei o único 10 da turma numa prova completamente aberta de imunologia clínica. E foi aí que a chave virou. A chave virou e tudo mudou. E aí foi que eu fui para o meu primeiro lab. Mudou a chave? Mudou. Mas tinha insegurança? Tinha. Eu fui para um laboratório privado de Salvador, trabalhei com a liberação de exames hormonais e imunológicos. Eu fui chamada com 1 mês de trabalho pelo meu chefe, porque eu era a analista clínica que mais colocava a amostra para repetir. Eu fui chamada, porque eu repetia por insegurança. E aí eu fui fazer o seguinte, eu já estava fazendo mestrado, e na área de farmácia, mas com o projeto imuno, e aí, em 2011, eu fui dar aula de imuno. E foi dando aula de imunologia básica, e depois de clínica, e trabalhando no setor, que isso tudo começou. Começou toda essa construção dessa Mila que vocês estão vendo hoje. E que as pessoas podem achar que, poxa, pode ser enrolação. Na verdade, eu vou estar aqui conversando para contar a minha história. As pessoas estão muitas vezes focadas somente em aprender a parte técnica e não entende que muitas vezes para a gente aprender aquele conhecimento técnico, a gente vai passar pelo erro, porque o erro ele é inevitável. E ele atingiu a mim, ainda vai atingir e vai atingir você também em algum momento. Só que o que eu ensino é como a gente minorar esse erro para que esse erro não cause nenhum problema na vida de ninguém. Então, para quem tem aula, assim, eu vou falar aqui justamente de como eu comecei a replicar e a entender o que é que a imunologia, dessa forma que eu fui aprendendo no decorrer do caminho, ajudou para que hoje eu consiga dar inúmeras palestras em imunologia, cursos e trabalhar, como hoje que eu trabalho na Prefeitura Municipal de Salvador, onde trabalhei por tanto tempo no setor de imunormônio, recebendo mais de 1.000 amostras por dia, e a gente tendo que liberar e lidar com todos os distintos tipos de população, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, com toda essa trajetória e de perdas, e que a gente às vezes entende como ali uma derrota, às vezes as pessoas encaram como um fracasso, você ser chamado pelo seu chefe pelo primeiro mês de trabalho, porque você era a pessoa que mais repetia os exames de imunologia, vocês não sabem o que isso na minha cabeça, como foi importante e necessário para mudar.
E eu saí da Milena insegura para uma Milena estagiária, farmacêutica, mestre, doutora, professora, que hoje cheguei essa semana lá de Goiânia, no maior evento farmacêutico, para falar de imunologia, e estou embarcando agora de madrugada para Macapá para também falar disso, para falar de imunologia. Então, a carreira dá um salto, mas eu quero mostrar para vocês que, para esse salto acontecer, não é da noite para o dia, e eu errei. E eu errei, repetindo milhares de exames de complexidade, porque a imunologia envolve uma certa complexidade, mas que, na verdade, é totalmente factível de a gente aprender, resolver, saber executar, saber interpretar e liberar. Então, se eu superei, e é por isso que eu quero trazer isso daqui para vocês, é que justamente eu não quero que nada impeça vocês de avançarem nos objetivos. Por eu receber tantas e tantas mensagens diariamente na minha comunidade, no meu direct, de pessoas que às vezes estão frágeis emocionalmente com uma crítica, nunca se esqueçam. A própria Camila que está aqui conversando com vocês hoje já foi muito criticada, já foi chamada a atenção, já foi chamada na sala do chefe, já perdeu, não perdi, fui para a final, mas fui para a final, fiquei com a média considerada regular, mas eu consegui. E por que eu estou dividindo justamente tudo isso? Que as pessoas podem achar que é balela e é conversa, e quem me conhece há mais tempo sabe disso, porque eu já estou nesse caminhar sendo professora desde 2011, então eu tenho 13 anos como docente. Eu fui desenvolvendo claramente uma paixão por ensinar e transformar a vida profissional e pessoal também de outros analistas clínicos. Por quê? Porque justamente eu vi que na minha jornada eu falhei tantas vezes e consegui chegar onde eu estou chegando, porque a estrada, na verdade, não termina nunca. Então, eu tive minhas frustrações, eu tive minhas inseguranças, e eu recebo e escuto isso de todo mundo o tempo inteiro, e eu quero que vocês saibam que isso não pode limitar vocês. Então, vocês vão ver que todo o meu curso, ele tem a parte teórica, e eu vou trazer da parte prática, eu vou trazer meus exemplos, e eu vou mostrar os exames laboratoriais, inclusive errados, que me foram entregues. Esse ano eu passei por uma série de exames, e eu mostro lá dentro para vocês onde é que estava o erro, e como é que deveria ser o comportamento de um analista. E é por isso que eu montei todo esse curso, que as pessoas acham tão difíceis e tão complexos, mas, na verdade, através da educação, é a única, como eu coloquei aí, é a única ferramenta que é poderosa, que a gente pode transformar. Eu poderia, simplesmente, ter desistido, porque com um mês de trabalho eu fui chamada a atenção na sala do chefe, porque eu estava repetindo um cada exame alterado e que não tinha necessidade de repetir. É porque eu não sabia interpretar. E aí, quando eu fui dar aula numa faculdade particular aqui em Salvador, eu saía do hospital, eu já estava trabalhando no hospital, eu fui dar aula de imunologia básica. Sabe aquela imunologia que eu tirei 6? Foi a minha primeira disciplina como professora na minha vida, e tem gente que não sabe disso da minha história. E eu fui enfrentar justamente isso. Eu saía do hospital, ia para um bairro bem longe, dava aula até 10h45 da noite, de imunologia básica, aula teórica e prática, para uma turma de mais de 80 alunos. E foi por meio da educação que eu consegui transformar a minha profissão de analista clínica. Quando eu comecei a ensinar, eu comecei a melhorar a minha segurança, coloquei isso dentro dos cursos, que é justamente o que eu estou lançando hoje. Então, assim, a gente está aqui, como eu coloquei aí, para fazer mais do que apenas aprender. A gente, na verdade, no momento em que eu conto essas histórias para vocês, e que é dos meus tropeços, eu mostro para a gente que a gente precisa se unir, criticar menos e fazer mais, elevar a nossa profissão a outro patamar, para que a gente, de fato, seja reconhecido e a gente tenha o respeito que a gente merece ter. E é por isso que é justamente eu criei, né, o curso IHP, Imuno-Hormônio na Prática, onde, de fato, eu começo a aplicar aquilo que eu faço ali no meu dia a dia, dentro da UPA, dentro do serviço público, utilizando das ferramentas que eu acredito ser o divisor ali de águas na minha trajetória. Daquela Mila insegura, que vocês não imaginam, eu ia para o banheiro chorar. Exatamente, não é tão fácil a gente falar isso abertamente em público, mas eu ia para o banheiro chorar. E fui amadurecendo, criando casca, começando a aprender inteligência emocional, e muito por isso eu entrei também nesse ramo e acabei fazendo pós nessa área, para entender que eu precisava fortalecer a minha mente e saber quais eram os métodos, de fato, que me levariam para hoje eu ser essa farmacêutica bioquímica, doutora em imunologia, com expertise para ensinar vocês a fazer o que tem que ser feito. E aí, que uma vez que vocês entrem num setor de imuno-hormônio e num laboratório de análises clínicas em si, eu sempre gosto de pensar que a gente precisa, primeiro, e foi o que eu fiz, a fundamentação teórica e a parte prática, o treino. E esse treino ele vai da bancada à liberação. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar,
o seu chefe ali, imediato, ele ainda não confia totalmente no seu trabalho, te coloca na bancada, mas não quer ainda que você faça a liberação. Coloque aí no chat. Quem não já passou por isso? Que começou a trabalhar e aí você viu que te colocaram na bancada, mas simplesmente não queriam que você ainda liberasse exames, porque ainda não tinham segurança de que você sabia fazer interpretação e correlação clínica. Pois é. Já estou vendo gente dizendo aqui que já passei por isso. Porque eu também passei. Você simplesmente entra, a pessoa quer conhecer o seu repertório, a sua prática, mas a sua capacidade de fazer correlação clínica, principalmente, porque isso diminui custos dentro do laboratório. E foi aí que eu entendi que, de fato, eu tinha que ter, sim, a fundamentação teórica. Eu comecei a comprar livros pockets na época. E aí eu tinha uma mochila, me lembro como se fosse hoje, e não tenho vergonha de dizer isso aqui para vocês. Eu ia com a minha mochilinha para dentro do banheiro. E aí comecei a pegar meu livro pocket. No início era porque eu tinha vergonha. Sim, eu tinha vergonha. Até depois eu me desvencilhando da vergonha e eu comecei a abrir meu livro pocket lá mesmo na bancada. Não tinha vergonha, não tinha por que ter vergonha, mas até um momento, no meu início de trajetória, eu tinha. E aí eu via que eu precisava de mais fundamentação teórica, porque sem a teoria, por mais que eu soubesse, por exemplo, por conta dos estágios na Universidade Federal da Bahia, eu sabia já pipetar, eu sabia fazer diluição seriada, eu sabia fazer cálculos de diluição, eu entendi o que era um efeito prozona, mas eu precisava de mais fundamentação para correlacionar exames, porque quando você vai trabalhar na vida real, mesmo que você trabalhe em um único setor, você começa a ver que o paciente ele não é um pedaço. O paciente ele é um todo. E muitas vezes não é só um exame que vai estar alterado, mas um rol de exames. E eu precisava entender se aquilo estava casando. Então eu comecei, claro, a ter fundamentação teórica e a buscar isso. Eu fui investindo, minha mãe era quem me ajudava, eu estava no início ainda, então minha mãe me ajudava na compra de livros, eu ia também para a biblioteca da faculdade para ler, e não pensei que era tão fácil, não tinha celular como hoje, não tinha chat GPT. Eu, na verdade, só vim ter o meu primeiro computador de mesa já no meio da graduação, que foi quando minha mãe pôde comprar. Não tinha. A gente não tinha artigo científico para baixar aqui no PubMed. A gente ia na biblioteca da... Eu até me emocionei. Mas a gente ia, né, para a biblioteca e solicitava aquele artigo. E não era no mesmo dia que dava um artigo para a gente. E aí eu tinha que traduzir porque eu não sabia inglês. E traduzia na folha de papel pautado para depois estudar. Então, eu nem... É difícil, às vezes, né, quando a gente toca no nosso passado. E graças a Deus e a minha mãe, toda essa trajetória passou e hoje eu posso colher os louros disso, né? Mas essa fundamentação teórica, ela é vital, ela é necessária. Não adiantava eu ter somente a prática, porque eu vinha de estágio da universidade, e então eu sabia já pipetar, eu já sabia mexer com programa estatístico, porque você dentro da área da pesquisa, você tem que aprender. Então eu já mexi em programas como GraphPad, a gente já fazia curva de calibração dentro, né, do Excel, em outros programas, mas eu precisava de mais repertório, porque a falta de repertório dificultava de fazer o raciocínio, por mais que eu tivesse ali habilidade já para trabalhar. Então, os testes, o imunodiagnóstico, a gente tem inúmeras metodologias. Imunofluorescência indireta, direta, ELISA indireto, sanduíche, captura. Tantos métodos de precipitação, aglutinação, automação, nefalometria, turbidimetria, a floculação. A gente fazer citometria de fluxo, como eu pude aprender, eu fui para São Paulo fazer treinamento, com tudo pago, para aprender a fazer citometria de fluxo, identificar linfócitos T, CD4, CD8, e outros tipos de populações celulares em pacientes com hepatite C, aqui do estado da Bahia. E eu tinha que ter um repertório teórico. Então, eu tive que aprender sobre esses testes, os métodos, os cálculos, então eu tive que voltar a estudar química, matemática, assim, um pouco. E por isso que eu coloquei diluição dentro do IHP, imunodiagnóstico, o que eu já vi ter de erro, contei situações, o que aconteceu de, poxa, uma temperatura que estava elevada, eu perdi uma placa inteira de teste de ELISA, porque aqueceu, desnaturou a proteína, e anticorpo é uma proteína. E a gente, na hora, por estudar esse método de ensino da faculdade, né, de você estudar cada uma matéria, um bloco e outro, e aí você vê que, caramba, eu preciso voltar para pensar que um anticorpo é uma proteína. Se é uma proteína, a gente sabe que ela pode desnaturar com alteração de pH, com alteração de temperatura. E isso pode simplesmente fazer perder um teste inteiro, como eu perdi uma placa inteira de ELISA por conta de uma água que estava ácida. Eu tive que ter esse repertório, tive que voltar a estudar. Então, eu fui buscar a fundamentação teórica, comecei a comprar livros, e aí eu estudava no tempo do almoço, de um tempo que a gente batia o ponto de 15 minutos de intervalo, 15 minutos eu tomava um cafezinho e eu lia meu livro pocket.
E aí eu via que eu precisava estudar as respostas imunes. Eu precisava entender a base e a cinética, e até hoje eu vejo que muitos profissionais da saúde têm dificuldade em entender a base e a cinética. A gente chega até hoje com um paciente que é solicitado a pesquisa de anticorpos IgG e IgM, ele está na fase inicial da doença. Não deu tempo dos linfócitos B produzirem esses anticorpos. Então, qual que é o melhor teste? Então, você precisa entender de cinética. Então, vocês vão ter lá, dentro do IHP, aula falando da cinética do vírus HIV. Um paciente como eu, que trabalho na UPA, hoje eu trabalho com uma população majoritária, são trabalhadoras do sexo, e muitas vezes são pessoas que estão tendo ali intensa atividade sexual, então elas vão muito para a minha UPA, que é referência em PEP, profilaxia pós-exposição. Então, o tempo inteiro elas estão fazendo sorologias para ver se estão contaminadas, até porque se estiver contaminada, elas não tomam a profilaxia, elas já são encaminhadas pelo serviço, então agora que vai fazer o tratamento convencional contra o vírus HIV. Caso elas não estejam infectadas, elas então vão receber o medicamento, né, o tratamento profilático, que vai ser feito ali por 28 dias, por um mês, para garantir que não tenha tido a infecção. Mas a gente precisa entender que existe a janela imunológica, não dá para a gente falar de exames laboratoriais imunológicos e não entender de janela imunológica. Então, eu preciso trazer para vocês essa janela, essa cinética. Então, dentro do IHP, eu vou falar de cinética do HCV, do HIV, da hepatite B, quais são os melhores marcadores. E as pessoas não entendem. Ah, eu pedi o anti-HBS. Essa semana eu tive um caso assim. Olha, o paciente, o médico está questionando porque o paciente está com anti-HBS não reagente e o anti-HBC reagente. Isso é falso? É um resultado falso? Não. É porque você precisa entender a cinética das respostas imunológicas. Em que tempo o anticorpo vai aparecer? O anti-HBS é um anticorpo de cura, que ele é produzido para um antígeno superficial do vírus, mas ele é o último a aparecer, que somente ele vai ser produzido e a gente consegue detectar na corrente sanguínea quando não tem mais o AG-HBS, quando não tem mais um antígeno de superfície do vírus na corrente sanguínea. Mas o anti-HBC, que é um anticorpo que é produzido para uma parte mais interna do vírus, o core, ele é produzido primariamente. Então ele vai aparecer antes. E esses detalhes são justamente a resposta que a gente tem que ter na ponta da língua para quando alguém vem questionar que o nosso resultado está errado. Que a gente entende justamente de cinética. Além disso, das respostas imunes que vocês precisam buscar de fundamentação teórica, a parte dos mecanismos de feedbacks hormonais. A parte de endocrinologia parece um bicho de sete cabeças, um bicho papão dentro da imunologia. Quando as pessoas vão trabalhar no setor de imunohormônio, falar de hormônio parece que é algo do outro mundo, que só médico que entende. E aí, de repente, você vê que não. Você vai estar em ambientes e lugares falando, inclusive, sobre isso e ensinando. Hoje, eu tenho dado palestras sobre o público transgênero. A transgeneridade, vou dar palestras para outros estados, inclusive vou estar agora, sábado, lá no Amapá, falando sobre isso. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender dos hormônios e os mecanismos de feedback nessa população também que faz uso de hormônios por via sintética, exógena. E a gente fica sem entender justamente como é que esses hormônios funcionam, a depender das distintas situações. E hoje a gente está tendo que falar sobre isso porque os transgêneros, né, a transgeneridade, está aqui no nosso presente. Mas quantos analistas não sabem como analisar? Porque não entende do mecanismo de feedback hormonal. Eu vou falar para vocês. Além disso, fundamentação teórica que a gente tem que buscar sobre o que interfere nas análises, o que interfere nos testes no imunodiagnóstico, o que também pode interferir nos hormônios, o que pode interferir nas respostas imunes. A gente precisa estudar, ganhar repertório para entender o que pode estar interferindo de fato nesses exames laboratoriais desse setor. E aí tem literatura. Mas claro que aí vem o treino, a bancada, a liberação. Isso tudo, quando a gente começa a entender, a mexer a mão, colocar de perto, a gente sabe que uma vidraria suja vai interferir. Então, o manuseio de vidraria, de pipetas, entender a automação da imunologia, treinar diluições, testes manuais. Quantas pessoas estão saindo aí de cursos EAD, que eu não sei como é que vai ser se elas não têm essa visão prática da bancada, para agregar ao repertório teórico e utilizar esse conjunto para fazer raciocínio clínico. É muito difícil. Hoje eu estava assistindo de manhã, ao vivo, a plenária, uma plenária acontecendo lá em Brasília, no Conselho Federal de Farmácia, e estava o presidente, o doutor Walter, e estavam vários conselheiros, né, federais falando, e estavam falando, muita gente criticando e questionando, né, nos comentários sobre a questão do EAD, e eu vi uma profissional falando da questão da pipeta, do manuseio, da técnica, e eu sei que às vezes você sai da faculdade
Você não tem tanta experiência, não tem tanta expertise. Mas, na verdade, durante a faculdade, é o momento da gente fazer o quê? Eu vou entrar aqui nesse estágio, eu vou tentar testar como é que pipeta, onde é que pode estar errando. Porque a gente sabe que essas falhas na bancada, seja no manual ou na automação, se a gente também não entende, isso pode repercutir em resultados alterados. E aí que eu trouxe justamente aqui esses outros 2 pontos do passo a passo, além a nossa fundamentação teórica, agregada ao treino e à prática de bancada e de liberação, uma vez então que a gente está já na ponta, fazendo a interpretação clínica e a liberação dos resultados, a gente vai ter 2 situações. Um resultado normal e um alterado. Nem que esse alterado ele seja a zona cinza, intermediária, borderline, como queira chamar. Mas a gente vai ter aí somente essas 2 situações. Uma que está dentro dos intervalos de referência e outra que vão estar fora. E o que eu ensino para todo mundo pensar, e isso facilitou a minha vida na construção do meu raciocínio, né, quando eu comecei a trabalhar, é justamente o seguinte: se o resultado está normal, ainda assim eu preciso saber quem é o paciente. Porque eu preciso entender. Está dentro do intervalo de referência. Coerente para o gênero? Coerente para a idade? Coerente para a sua condição clínica, fisiológica ou patológica? Por exemplo, estar gestante. Estar gestante não é uma doença, é uma condição fisiológica, mas que acarreta uma infinidade de alterações metabólicas que interferem muito em exames hormonais também imunológicos. E muita gente não sabe. Isso pode fazer você perder tempo. Por exemplo, uma mulher que esteja grávida. A gente sabe que pode acontecer por conta do aumento do estradiol e do aumento, né, de proteínas também que ligam hormônios reprodutivos e também tiroidianos, aumenta SHBG e TBG. O que acontece? Você acaba diminuindo o TSH, suprimindo esse hormônio hipofisário e aumentando, às vezes, o T4 ali, total. Ou ele pode ficar dentro ali de uma faixa de normalidade. Aí você vê aquele TSH reduzido para uma mulher que não tem anterior. Mas será que você tem um repertório teórico para entender que ela está gestante e que a gestação isso pode acontecer? Claro, ela pode desenvolver pós-gestação hipotireoidismo, pode, vai ser monitorado. Mas é fisiológico isso acontecer? É. E aí que essas 2 perguntinhas que eu coloquei aqui, de quem é o paciente, se ele tem resultado anterior, dá para a gente muito respaldo, para que a gente não fique repetindo nem pedindo nova amostra. Porque quando você entende que tem resultado anterior, mesmo nesse caso que eu dei da gestante, por exemplo, ela está fazendo o primeiro exame dentro da gestação, mas ela não estava gestante antes. Então, o seu histórico dentro do sistema era de uma mulher não gestante que tinha um perfil hormonal tiroidiano completamente dentro do intervalo. E agora mudou. Será que eu preciso repetir? Então, a gente precisa entender. Uma criança, ao nascer, a gente sabe que dentro do teste do pezinho, os hormônios tiroidianos fazem parte. Porque uma criança que nasce com deficiência de hormônios tiroidianos, ela nasce com deficiência retardo mental, cognitivo e de crescimento e desenvolvimento corporal. Uma criança não nasce sem hormônio tiroidiano. Caso contrário, vai ter que fazer a suplementação, a administração desses medicamentos. E é por isso que tem lá dentro do teste do pezinho. Então, vai se fazer a dosagem. Olha a importância, quem é o paciente? É um recém-nascido? Normal? Vai ter uma faixa de valores de hormônio tiroidiano mais alta do que eu, Mila, aqui, adulta. Então, você entende que mesmo o resultado normal, esse normal pode ser para uma condição clínica, que é normal, fisiológica, mas que ele vai estar naquele momento, você vai precisar do seu repertório teórico para poder liberar. E no resultado alterado, a gente precisa também, quem é o paciente? Saber, né? É um paciente que está na suspeita de câncer? É um paciente que já tem câncer, está com metástase? É um paciente que está em uso de Mirena, como eu conto lá para vocês na aula, e como é que ficam os exames de uma mulher que usa um sistema intrauterino hormonal? Ou não, ela usa um DIU de cobre? Como é que ficam os hormônios de quem usa um tribulus terrestre? Ou quem está usando um oxandrolona, um chip da beleza? Esse resultado alterado, ele vem partilhado de outras alterações de outros setores das análises clínicas? Pois bem, dentro do IHP, eu vou mostrar isso para vocês. É um paciente com HIV, com HTLV, o que eu posso encontrar? Além dos marcadores sorológicos, imunológicos, e que vão me dar respaldo quando eu olho os exames que dizem, sim, essa alteração imunológica ela é compatível com esse quadro metabólico que eu estou presenciando. Uma alteração hematológica, uma alteração bioquímica, uma alteração hormonal. E, claro, tem um resultado anterior de alterado, isso dá muito embasamento ali para você liberar com mais rapidez. Às vezes não tem. E aí que eu vim para essas outras perguntas que são cruciais, principalmente na imunologia. A qualidade do soro. Geralmente é melhor trabalhar com soro, porque no plasma a gente tem proteínas da coagulação e que podem causar falsa reatividade.
Então, a gente dá prioridade a trabalhar na imunologia sempre com soro. Mas como é que está a qualidade desse soro? E vocês aprendem lá dentro do DHP. Trabalhar no sistema público, às vezes, tem algumas dificuldades. A gente sabe disso. Falta kit, às vezes. E uma das coisas que pode acontecer é a gente ter que congelar a amostra, descongelar, congelar. O que muitos não sabem, eu já dei isso em várias aulas de pós-graduação pelo Brasil inteiro, é que você, quando trabalha no setor de imunormônio, você precisa separar, alicotar aquele soro. Por quê? Porque aquele gel separador do tubo, quando a gente faz a coleta a vácuo, aquele gel separador, no congelamento, descongelamento, ele começa a se degradar. Só que às vezes você não sabe, não percebe, isso não é sempre detectável a olho nu. E essa degradação mínima que vai acontecendo ali no soro, isso pode dar falsa reatividade cruzada, falso positivo, falsa floculação, aglutinação, precipitação. Mas será que alguém disse que era para você alicotar de congelar? Esse congelamento e descongelamento pode degradar esse gel separador e isso interferir nas análises imunológicas? Então você tem que olhar como é que está a qualidade do soro. Às vezes, quando você puxa com a ponteira, você vai ver um visgo. É do gel, muitas vezes. Que degradou ali dentro. E por que você está dizendo isso? Porque eu já peguei inúmeras vezes. E aí a gente não tem jeito, tem que pedir nova amostra. Mas, claro, quando a gente fala de qualidade, a hemólise, a icterícia, a lipemia, também pode acarretar em falsa reatividade cruzada. Esse é o X da questão dentro do setor de imunormônio, a reatividade cruzada. Por mais que a interação antígeno com o anticorpo ela seja muito específica, a gente sabe que muitas vezes os antígenos proteicos ali, eles têm vários epítopos diferentes e que compartilham semelhanças. Que pode acontecer desse anticorpo, por conta dessas semelhanças que nós chamamos de mimetismo molecular, ele acaba se ligando em epítopos distintos e dando falsa positividade. Você quer ver? Eu vou pegar um exemplo, que tem uma aula disso lá dentro do IHP. E eu comento isso lá. A minha irmã, ela teve febre reumática. E a febre reumática é causada por uma bactéria. Bactéria, imunologia. Gente, toda vez que a gente fala de respostas imunes, se você está saudável, você está doente, você tem que entender de respostas imunológicas. Ela pegou os Streptococcus pyogenes e uma bactéria que infecta orofaringe e que ela teve uma reação de autoimunidade que levou a uma condição clínica chamada de febre reumática. E nisso ela desenvolveu, ela ficou sem andar, ela foi para o hospital, ficou hospitalizada na cadeira de rodas sem andar. E em paralelo a essa manifestação inflamatória das articulações de autoimunidade, ela produziu, além dessa grande quantidade de anticorpos específicos para uma enzima dessa bactéria que é chamada de streptolisina O. E essa enzima streptolisina, ela tem uma semelhança antigênica. Olha só que babado. Uma enzima de uma bactéria, ela tem semelhança antigênica às proteínas que constituem a nossa válvula mitral do músculo cardíaco. O que acontece? Você produz anticorpo para destruir a bactéria, você destrói a válvula mitral. E a minha irmã sofreu essa lesão destrutiva da válvula mitral. Usou medicamento para o coração por muito tempo, além de antibióticos para não ter reinfecção, digoxina ao longo dos anos, e hoje ela tem sopro, e no decorrer dos anos, com o aumento do tamanho, músculo cardíaco, e claro, a gente vai envelhecendo, a demanda aumenta, ela vai precisar, muito provavelmente, trocar a válvula mitral. E a gente faz um teste imunológico por métodos de precipitação, que é o ASLO, que é a pesquisa do anticorpo anti-streptolisina O, que diz que você foi infectado por esta bactéria. E que pode ser aí um achado característico da presença de autoimunidade que leva à condição clínica chamada febre reumática. É ou não é importante? Então, assim, a gente sabe que a imunologia tem esse porém, essa questão dessa semelhança. E que pode acontecer in vitro e in vivo, desse mimetismo molecular. E aí, às vezes, a depender, há necessidade de a gente repetir no próprio método. E quando você vai utilizar método diferente, não dá para comparar. Recentemente eu vi uma pessoa falando de pegar um resultado e fez um outro médico. Não, a gente tem que comparar pelo mesmo método. Não podemos fazer com intervalos de referência diferentes, metodologia diferentes, não podemos comparar. E às vezes pode acontecer de a gente precisar realmente repetir. E se tem uma questão que a gente precisa estar 100% atento, é o controle de qualidade interno. Que na imunologia, geralmente os ensaios eles são muito reprodutíveis. E já deixando aqui para vocês na tela, a nossa senha, tá? Que vocês vão colocar lá no meu direct para ganhar o e-book por e-mail. Então, a gente precisa estar atento
e realizar o controle de qualidade interno, o controle de qualidade externo, que apesar de geralmente, na maior parte da automação, ser muito bem reprodutiva, a gente sabe que pode ter falhas. A gente precisa aplicar as regras de Westgard para saber entender como é que esses valores ali vão ser mensurados quando a gente colocar a amostra do nosso paciente. Tá certo? E aí eu quis trazer para contextualizar com o momento atual que a gente enfrenta, que eu escuto de vocês que me falam nas redes sociais, que me falam dentro da comunidade, que me falam na plataforma do curso, que geralmente a base de muitos de vocês é fraca. Que a base teórica, porque eu falei para vocês do repertório, da fundamentação teórica, que precisa juntamente com a bancada, com o treino. Mas que essa base teórica muitas vezes é superficial. As pessoas não entendem, né, de muitas dessas minúcias que nós temos em relação à cinética dos biomarcadores imunológicos e hormonais. E isso acaba justamente levando a quê? A falta de confiança, a falta de precisão na hora de nós interpretarmos esses exames. E aí, obviamente, o resultado daquilo só pode não prestar no final. É um resultado equivocado e que muito provavelmente vai liberar ali um diagnóstico impreciso, que vai chegar na mão daquele prescritor e ele vai tomar uma conduta muitas vezes errada. Além disso, eu deixei aqui em vermelho um segundo ponto que vocês trouxeram para mim na pesquisa, que eu mandei nos formulários, de queixas que vocês têm, vocês enviaram para a gente, e toda a equipe estava lendo em conjunto para entender um pouco o que vocês passam, Brasil afora, é que os laboratórios, né, que deveriam ser centros de excelência de diagnóstico, muitas vezes são o quê? Desacreditados, e eu tenho que falar, né? Eu preciso falar isso aqui, mas desacreditados por diversas categorias médicas, que não confiam plenamente no trabalho que os laboratórios realizam. E quem é que faz parte dos laboratórios? Nós. E aí isso vai o quê? Desqualificar. Desqualifica todo mundo. Desqualifica a profissão como um todo. E não só a profissão, mas o risco que a gente está colocando na saúde das pessoas. E aí que eu trouxe justamente de como esse cenário é muito, muito ruim em diversos níveis. É ruim para a gente, para o profissional, porque a falta de confiança, de conhecimento aprofundado, sem repertório, isso deixa a gente inseguro, como eu fui lá um dia. Isso desvaloriza a gente no mercado. Aí a gente começa a aceitar o mínimo, como eu aceitei desse meu primeiro emprego. Eu não ganhava nem o piso, porque nem eu acreditava em mim. Eu tinha que repetir toda hora. O reconhecimento limitado. E aí que essa desvalorização pode resultar em quê? Estresse, depressão. Quantas e quantas pessoas hoje eu recebi um depoimento de uma aluna minha passando por uma situação difícil, familiar, de tentativa de suicídio, e a gente tem visto que as pessoas estão desencontradas, as pessoas estão infelizes, não têm esse reconhecimento, e isso já é caracterizado, a própria Organização Mundial de Saúde já falou, o reconhecimento profissional é muito importante, e a qualidade do nosso trabalho também, para quando a gente chegar em casa, que a gente bota a cabeça no travesseiro. Então esse cenário é muito ruim para a gente, mas também é muito ruim para o laboratório. Os médicos desconfiam, a interpretação fica comprometida, a reputação do laboratório como um todo. Você imagina um laboratório de grande porte como o SEIB, o Fleury, né, o Pardini, o Álvaro, esses que são laboratórios de referência, né, apoio, com reputação ruim. Perde cliente, perde dinheiro. Pode fechar, pode falir. Mas, claro, o paciente. O paciente, a repercussão ainda é pior. Porque uma interpretação errada vai levar a um diagnóstico também errado, o tratamento também inadequado, e em casos extremos, a piora da condição de saúde do paciente e, por que não, até mesmo óbito. E aí, isso pode levar a processo, como eu já vi, e demissão. Eu já presenciei eu trabalhando e uma colega ser demitida. E, claro, para a saúde em geral, é um cenário muito ruim também. Então, se a gente falha em interpretar corretamente, exames críticos imunológicos, principalmente, não saber o que é para notificar, o que não notifica, o que pode comprometer a saúde como um todo, claro, vai resultar em tratamento também ruim, inadequado, ineficaz, mais custo para o SUS, que a gente tanto fala mal e reclama, mas a gente trabalhando errado, isso vai implicar em mais gasto, porque aquele paciente que vai ter que recorrer depois, muitas vezes, para o SUS, para ser tratado. E várias outras complicações que poderiam muito bem ter sido evitáveis. E a gente trabalha nesse decorrer do trabalho onde pode evitar. Deixando aí na tela para vocês não esquecerem de colocar a senha, tá? Lá no meu direct. Mas, quando eu falo, então, dos pilares, a gente entendendo da fundamentação teórica e a parte prática, eu quis trazer aqui 3 pontos, como eu falei, cruciais. O primeiro deles é a identificação de erros na interpretação de exames imunológicos. E aí, para mim, esses erros, que eu pude ver ao longo da minha carreira, eles vão se basear justamente, vão acontecer na execução de testes manuais, mas também na execução de testes automatizados. Claro que a automação, a gente, anos-luz, diminui erros, tá? Porque, óbvio, que uma máquina operando uma pipetagem de 4 placas de ELISA é muito melhor do que eu fazendo as 4 placas de ELISA.
que cansa braço, cansa ombro. Aqui no SUS, em 2020, a gente teve aqui na Bahia uma epidemia de chikungunya juntamente com a Covid. E eu me lembro que eu trabalhando na Imuno, eu chegava fazendo um turno de trabalho, 4 placas de ELISA de captura, que é mais complicado que ELISA indireto, vocês vão aprendendo IHP, para pesquisa de anticorpos IgM para o vírus da chikungunya. Uma placa de ELISA tem 96 poços. Os primeiros 8 é controle e curva de calibração. Os demais são todos pacientes. Eu tinha que diluir esses pacientes na mão, no tubo primário, para depois pipetar dentro da placa e fazer, em média, 3 horas e meia, 4 horas de execução de trabalho braçal. E eu cheguei a fazer, nessa época da epidemia, aqui em 2020, aqui em Salvador, 4 placas de ELISA por vez. Adquiri um tumor. Um tumor no ombro esquerdo, de cartilagem, inflamatório, que foi se depositando de tanto trabalhar na pipetagem. Diluição. Então, tem os erros que podem acontecer e ainda a lesão, porque é cansativo. Então, claro, a automação ela traz muitos benefícios, mas pode ter erros? Podem. E eu vou mostrar para vocês. E, claro, depois que a gente sai da execução, a gente vai interpretar aquele resultado para emitir os laudos finais. Então, quando a gente fala aqui de testes manuais, o que pode, eu já vi acontecer de erros lá no dia a dia? Tá? O que pode acontecer? Água contaminada. E não só contaminada, com pH alterado. Porque muito do que a gente trabalha manualmente nos ensaios, a gente prepara as soluções. E alguns kits hoje já vêm com soluções prontas, e aí é ótimo, uma delícia, maravilhoso, mas muitas vezes a gente precisa diluir, de fato, ele vem um tampão concentrado, a gente precisa preparar aquele tampão, com aquele tampão a gente vai preparar e vai diluir as amostras dos pacientes. Na imunologia a gente trabalha, gente, com microlitros. Eu já cheguei a pipetar 2 microlitros, 2. Olho nu, você acha que você não vai ver. E você vê resultados, assim, admiráveis com aqueles 2 microlitros. E como é potente essa reação antígena de corpo. E aí, uma água contaminada, você preparou tudo errado, tudo contaminado. E como eu falei, eu já perdi uma placa inteira, lâmina inteira, por água contaminada, com pH ácido. Até você descobrir, você vai fazendo por tentativas e erros. Você troca o lote, né? Eu troco o kit. Você troca o operador que está ali manuseando, né, manualmente, porque, poxa, deixa eu ver se foi erro de pipetagem. Não foi, de operador. Vamos trocar os reagentes. E nada acontece. E aí, às vezes, está naquela solução que você utiliza em comum para todo mundo. E aí pode ser água. Além disso, vidraria os suportes sujos. Eu já vi casos de placa de Klein que a gente faz, o VDRL, né? Um dos marcadores, biomarcadores para avaliar ali a cura e a fase ativa também da sífilis. E você, na verdade, tem uma placa mal lavada, com resquícios, às vezes, de detergente ou até mesmo de amostra biológica que foi utilizada, e aquilo dá falsa floculação. E você prepara, às vezes, no becker, no tubo, que esteja também mal lavado, soluções contaminadas. E aí você contamina e perde tudo. Uma pipeta descalibrada. Não dá para trabalhar na imunologia com uma pipeta ruim. Porque a gente vai ter que diluir tudo. Então, uma pipeta descalibrada, imagine você pegar 2 microlitros, aí você não pega 2, você pega 4. É o dobro. E é tão pouquinho, é tão quase imperceptível, mas faz um resultado avassalador de diferente. Muita situação, oxidação pelo ar, a gente que trabalha com testes rápidos, imunocromatográficos, como agora as farmácias comunitárias podem, por exemplo, utilizar. Eu que trabalho em UPA, né, que é referência em PEP, a gente faz sorologias para infecções sexualmente transmissíveis através de testes rápidos imunocromatográficos. Eu não posso passar do tempo que a bula me diz, que o fornecedor me diz, porque essa bula, se eu passar do tempo, o ar aqui oxidando, eu posso levar a uma falsa coloração, a uma falsa positividade. Um kit vencido com problema no lote. Eu mostro na aula para vocês o que me aconteceu esse ano, durante o carnaval, e eu contei agora na minha palestra lá no CTQ Station. E como é importante eu entender até mesmo o momento epidemiológico que a gente estava vivendo aqui no Brasil, que foi a época da epidemia da dengue. Nós pegamos um kit que não estava vencido, mas estava com um problema no lote, onde todos os pacientes que a gente foi testar dava positivo para o vírus da Zika, anticorpo contra o vírus da Zika. E a gente estava na epidemia de dengue. Então, a gente precisa entender que, às vezes, o problema pode estar no lote, mas eu preciso fazer e me contextualizar também com o momento presente epidemiológico, de onde eu trabalho, quem é minha comunidade, qual é a minha principal demanda. E é claro que isso vai interferir no raciocínio para qualquer tipo de teste, seja manual ou seja automatizado. Mas quando a gente trabalha com esses testes rápidos e manuais ali, a gente precisa estar muito atento
Há problemas que podem acontecer naquela caixa de má conservação, uma caixa que você deixou molhada, não ficou na temperatura, né, geralmente é ambiente, mas você precisa ver um dia que você armazenou, se estava muito quente. Pode, de fato, prejudicar? Pode. Reatividade cruzada pode acontecer pela amostra, muitas vezes, ainda mais nesses testes rápidos, que a acessibilidade não é igual a um teste de automação, a nefelometria, uma quimioluminescência, um eletroquímio, uma ELISA, né? Não é. Pode ter reatividade cruzada, como eu expliquei para vocês, como o caso, né, que acontece de compartilhamento de epítopos, e às vezes, pela própria qualidade da amostra, de proteínas inespecíficas do gel separador, ou ali da hemoglobina que está presente naquele soro hemolizado, ou de moléculas lipídicas que estão ali naquela amostra completamente lipêmica, ou aquela bilirrubina daquele paciente que está com um quadro de hepatite, que chega lá na minha UPA. E aí, bom, nesse caso eu não tenho muito o que fazer, mas eu tenho como conversar com o médico para dizer, olha, o teste que nós temos aqui é esse, não é um teste de alta acessibilidade, e eu tenho uma amostra que está completamente ictérica, é um paciente então, que está com comprometimento hepático, e isso pode estar dando um falso positivo, eu não tenho como garantir. Esse paciente precisa fazer um outro teste confirmatório numa metodologia, no imunodiagnóstico mais acurado, mais sensível. E a gente precisa ter domínio até para saber na hora falar isso e comunicar. Certo? Quando a gente fala da automação, isso no manual também tem, tá? Até. A gente faz a curva, só que manual, na mão. E aí a pipetagem vai interferir muito mais, né? Uma interícia ali da nossa mão. Quando a gente está na automação, também pode ter erro na curva de calibração e a curva ficar ruim. A gente só não está pipetando nós mesmos. Mas a gente vai precisar olhar através justamente dos resultados dos controles internos. Por isso que a gente precisa passar o controle todo dia para a gente avaliar que esse controle vai mostrar para a gente a presença de erros aleatórios ou erros sistemáticos e o que a gente pode fazer para ver se realmente eu posso tocar minha rotina, se eu posso iniciar. Água contaminada? Também. Quantas e quantas vezes eu trabalhei, teve uma certa época que eu estava trabalhando aqui no Hospital da Marinha, das Forças Armadas, e a gente teve que mudar justamente e receber galões de água destilada, deionizada, para utilizar, porque a nossa água, mesmo passando pela filtração por osmose reversa, não estava dando conta e estava levando a contaminação. E aí, a empresa, né, que nos fornecia o kit que a gente comprava, fornecia, então, a água para que a gente botasse esse galão dentro do reservatório. A gente não podia nem misturar essa água. Não podíamos misturar. A gente, o que ficava de resíduo ali de volume morto, a gente tirava para utilizar para outras coisas, tipo lavar a vidraria, mas a gente não ficava preenchendo, a gente pegava um galão novo. Porque imunologia é isso também. A falsa reatividade cruzada, ela acontece também dentro do equipamento de automação. E a gente, às vezes, não se toca, só pensa que é na bioquímica que isso pode acontecer. Obstrução das probes. É uma amostra que você colocou do baixo volume, não botou na cubetinha, pipetou gel separador. Pipetou bolha de ar, porque estava com baixo volume. E isso tudo favorece resultados imprecisos. Resultados que podem pegar a gente ali sorrateiramente, que pode dar um não reagente. E uma boa parte dos anticorpos que a gente libera são o quê? Não reagente. Salvo as exceções, como o anti-HBS, que a gente pega, né, que é um anticorpo também está presente após a vacina para hepatite B, e a gente geralmente pega valores ali reagente. Mas uma boa parte você vai pegar na sua rotina não reagente. E aí? Se pipetou um baixo volume? Isso pode ser. Então, eu já vi pegar casos, por exemplo, de ter um anterior, um paciente tem lá anti-HBS reagente, e agora deu completamente não reagente. O que você faz? O que você pensa diante disso? Primeiro de tudo, você vai avaliar lá a sua amostra, vai olhar como é que estava, se teve aspiração. Segundo, ele estava positivo antes, mas estava muito baixo já o título, porque ao longo da nossa vida, os títulos de alguns anticorpos da gente podem cair, principalmente os vacinais. Podem ainda manter a gente dentro de um quantitativo, a concentração que é suficiente para nos proteger, mas pode cair consideravelmente. E se já estava muito baixo, próximo ali do ponto de corte, né, de reagente, não reagente, pode ser que tenha caído. Pode ser que ele tenha tido algum comprometimento, por exemplo, alguma injúria renal. E pacientes, geralmente, com algum tipo de injúria renal aguda, né, que tenham muitos compostos urêmicos, com alguma uremia, isso pode favorecer a não soroconversão, por exemplo. E esse paciente cair consideravelmente os títulos dos anticorpos. E eu já vi isso na prática, trabalhando dentro de hospital. A gente vai ter que pensar. Isso tudo eu vou falando durante as aulas dessas situações. E aí, claro, a presença de bolhas, de fibrina, o gel, como eu falei, uma peça descalibrada, que aí não tem jeito, aí você tem que abrir o chamado para a assessoria, né, da empresa. E a reatividade cruzada pode acontecer? Pode, por conta dos mesmos critérios que eu falei do mecanismo manual, mas aqui uma coisa que já aconteceu comigo. Eu já trabalhei com automação de ELISA, uma máquina de ELISA, e o braço pipetador,
ele estava com uma certa descalibração. Quando ele fazia a pipetagem de uma amostra, e aí ele lavava a probe, ele não estava conseguindo lavar direito para pipetar o segundo tubo de amostra. E ele fez arraste. E contaminou a placa inteira. Tem alguns equipamentos que eles, na verdade, não usam a probe e lavam. Eles utilizam a probe, mas essa probe, ela prende numa ponteira. E aí a ponteira, ele vai e descarta. Mas até nesse com ponteira, se tiver descalibrado o braço, pode acontecer nesse movimento de pegar a ponteira, de prender a ponteira, pegar a ponteira também encostar em algum lugar errado, contaminar. Pode? Pode. E não pipetar perfeitamente bem. Então, eu tô falando coisa aqui da minha vida que eu já vi acontecer trabalhando dentro da imunologia. E, claro, as mesmas coisas, que são critérios lá do momento da triagem da amostra. Hemólise, lipemia, icterícia. Hemólise, bom, é recoleta. Lipemia vai depender, porque se é metabólica ou se for de um jejum inadequado. E muitos dos exames, às vezes, hormonais nem pedem. Né? Mas se tiver uma lipemia realmente exacerbada, a gente muitas vezes tem que pedir recoleta. E quanto a icterícia, a gente não tem o que fazer. Porque aí é uma condição, uma comorbidade, uma patologia. E aí só você conversando com o médico clínico para saber quais outros biomarcadores vocês podem, então, sugerir, inclusive, para tentar chegar a um desfecho final. E, por fim, na questão da interpretação. Não saber avaliar alterações nos diferentes tipos de público. A gente, cada vez mais, como eu falei para vocês, precisamos aprender a entender quem é o paciente, qual é a idade, qual é o gênero, é transgênero? É um transgênero que faz hormonização ou é um transgênero que não faz? Isso tudo vocês vão aprender dentro do IHP. Usa remédio? Não usa? Ele é polimedicado? Vários remédios? Quais remédios são esses? Impactam em quê? É como eu falei, você tem um sistema intrauterino hormonal só com progesterona? Ele não vai afetar igual a um anticoncepcional por via oral que tem estradiol e progesterona? As alterações hormonais vão ser distintas. Uma mulher que faz anticoncepcional combinado, uma mulher que só usa uma progestagênio, vão ter alterações hormonais distintas. Será que alguém te ensinou? Vocês encontram isso lá. O paciente tem comorbidade? Algumas comorbidades podem alterar. Por exemplo, o paciente com câncer, como eu já peguei, e que estava metastático. Você começa com o marcador tumoral, porque nós temos lá a aula também de marcador tumoral, em um canto. E aí você encontra outros, de outros tecidos, com marcadores bioquímicos que são muito compatíveis com metástase, como a LDH, lactato desidrogenase. E aí a gente já começa a imaginar, faz sentido esse marcador bioquímico estando alterado com mais de um marcador tumoral positivo? Pode já estar dando para a gente a ideia da metástase acontecendo? E são essas nuances que eu fui aprendendo durante esses anos todos. Eu entrei na imunologia em 2006, nós estamos em 2024. São 18 anos respirando imunologia. E eu fui vendo isso tudo acontecer. De entender essa comorbidade, se a paciente está grávida ou se não está grávida. Essa semana me perguntaram lá na plataforma, uma paciente grávida pode dar um falso positivo para HIV? Não é que não possa, não é tão comum, mas pode, porque a gravidez é uma condição inflamatória, que vai estar ali correndo por 9 meses. E muitas vezes nessa inflamação, que vai estar ali crônica durante esse tempo, você produz muitas proteínas de fase aguda. Não são suficientes para, ainda bem, né, levar aquele feto ao óbito. A gente consegue manter as nossas respostas imunes bloqueadas para não destruir aquele feto que é um ser estranho ali dentro. Mas é uma condição inflamatória. E aí isso pode aumentar alguns parâmetros. E a gente, inclusive, tem marcadores tumorais que vão estar aumentados, isso não quer dizer câncer. E claro, quando a gente vai interpretar esse laudo final e vai liberar, sempre a gente pensar, esse resultado, ele está com alguma inadequação em relação à amostra, à coleta? E a amostra não é só o que você vê no olho nu, mas como a coleta aconteceu. Um paciente que veio de um crossfit de manhã, que é um exercício de alto impacto, e vai dosar hormônios, insulina, prolactina, exercícios físicos de alto impacto vão alterar muitos hormônios. Uma caminhada, nada que não seja, geralmente, eu digo assim, um que fez de alto impacto, de alta performance, e foi para o laboratório, tá? Porque hoje a prolactina, você não precisa ficar lá em repouso 30 minutos no laboratório para colher sangue, não. Mas a gente pede justamente porque tem alteração. Um paciente que passou a noite toda em claro, por exemplo, eu sou plantonista de 24 horas. Então, nas sextas-feiras, eu estou sempre lá acordando, né? Acordada, de cochila, acorda, levanta, faz exame, libera, sobe, conversa com o médico, volta. Eu não posso sábado de manhã para o laboratório fazer exame, né? Faça meu favor. Eu não estou adequada. O meu ciclo circadiano vai estar alterado, eu não dormi. E se a gente não dorme, a gente aumenta hormônios que vocês vão aprender dentro do IHP. Você aumenta o cortisol, aumenta o glucagon.
Se diminui a insulina, então, assim, você acaba aumentando e alterando marcadores imunológicos, hormonais e bioquímicos. Não é o melhor momento para eu realizar. Então, a gente precisa fazer essa pergunta também, tá? O segundo ponto é justamente, na verdade, não é nem o segundo ponto, né? Mas ainda nessa questão que eu estava trazendo sobre os erros na interpretação, eu quis trazer algo novo aqui para vocês, que é sobre os testes sorológicos e a influência de remédios e vacinas. O que a gente tem de novo que vocês precisam saber? Eu hoje trabalho, como eu falei para vocês, uma UPA, que é referência para PEP. E o que a gente descobriu agora, num evento científico, no último congresso agora da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, é que pacientes que fazem com as trabalhadoras do sexo, que fazem uso recorrente de PEP, estão dando baixa reatividade e até mesmo falso negativo nos testes rápidos para pesquisa de anticorpos anti-HIV. E eu vou colocar esse caso clínico ainda lá para vocês, que é a atualização dentro do IHP. A gente está acostumado a dizer que sífilis, hepatite C, HIV são infecções que mesmo que você use, faça o tratamento todo certinho, a carga viral fica indetectável, você não transmite mais HIV para ninguém, mas o anticorpo vai estar sempre lá. Pois bem, isso não é mais 100% verdade. Porque a gente está tendo casos onde, pelo fato do paciente estar o tempo inteiro se expondo, no caso da PEP, por mais que ele tenha se infectado, se ele continua tomando, e a PEP é um medicamento que vai inibir a replicação viral, eu tenho baixa carga viral que não está sendo suficiente para produzir grandes quantidades de anticorpos anti-HIV. E nos testes rápidos, que tem uma sensibilidade diminuída, pode dar falso negativo. E quando a gente vai fazer na automação, na quimioluminescência, por exemplo, está dando faixas de valores muito baixos, de 2, de 1,5, de 5, valores borderline. E aí a gente tem que criar novos intervalos de referência. Tá vendo como é importante? E aí, justamente, o paciente acabou de tomar vacina e vai fazer sorologia. Pode dar falsa reatividade cruzada por conta da vacina que você acabou de tomar. Então tem que esperar um tempo. Espera 30 dias, pelo menos. Ou faz os exames antes de se vacinar. Então, medicamentos e vacinas podem interferir, de fato, nos exames imunológicos. E eu preciso que você saiba disso. Tá? Eu tô até dando uma lida aqui no chat, né? Para ver as dúvidas. Vão compilando, que eu quero, depois de ler tudo e solucionar aqui no final, o tempo para a dúvida de vocês. A gente já está acabando daqui a pouquinho essa parte de embasamento teórico, que é o que vai abrir a mente de vocês para trabalhar no setor de imunohormônio. O segundo ponto, que é o do raciocínio clínico para exames hormonais. Que eu falei para vocês lá no início da aula, né? Que esses 3 pontos, para mim, identificação de erro, a parte do raciocínio, isso era, e da parte dos hormônios, o quanto isso é vital para você que nunca trabalhou e vai começar e cair os paraquedas dentro do setor de imunohormônio. E, geralmente, quais os principais hormônicos e os básicos que vocês vão precisar encarar e vão, com certeza, encontrar ali no dia a dia de vocês? Hormônios tiroidianos, hormônios reprodutivos, hormônios associados com doenças metabólicas, e eu coloquei aqui, dentre os marcadores tumorais, de maior prevalência de solicitação, que é o PSA. Apesar de, segundo os novos guidelines, eu coloquei lá dentro do IHP para vocês, não é mais recomendado o rastreio para PSA para todo mundo. Não. Tem que se avaliar de forma criteriosa a história clínica desse paciente e familiar. Por muito tempo a gente achava que todo mundo tinha que fazer, os homens, eu briguei já com meu pai por conta disso e tudo. E todas as evidências científicas que foram trazendo à luz agora da ciência mostram que não é necessário rastreio para toda a população. E eu sei que tem o Novembro Azul e a campanha. E a gente sabe do inconveniente que é, por exemplo, o exame do toque retal para os homens. Mas, de fato, não há uma necessidade de todo mundo ser triado, de todos esses homens serem triados. Mas eu coloquei aqui porque, ainda assim, é o que eu vejo em maior frequência em termos de solicitação. E aí, quando eu falo desses hormônios que são os principais, a gente tem que pensar primeiro no mecanismo que vai reger todos os hormônios e que eu preciso que vocês tenham isso em mente. Que é justamente o que regula a secreção hormonal. Uma vez que a gente entende o eixo, a gente vai entender o que vai determinar o aumento ou a diminuição. A gente tem aqui o hipotálamo e a hipófise. E aí, todos os órgãos periféricos, as glândulas endócrinas, que vão produzir perifericamente esses hormônios. Mas esses hormônios periféricos vão emitir sinais que nós chamamos de retroalimentação ultracurta, curta, longa e ultralonga. E vocês aprendem dentro do IHP. Mecanismos de feedbacks, que não é só aquele único longo que a gente conheceu, mas a gente tem alças curtas de feedback, da própria ali, hipófise para o hipotálamo, fazendo essa regulação, né, igual regendo ali
essa orquestragem de hormônios que vão circular dentro do nosso corpo. Então, para que não haja uma superprodução ou uma subprodução de um determinado hormônio, e aí, consequentemente, você tem uma hiperfunção glandular ou uma hipofunção, é que a gente precisa regular e a gente precisa desses órgãos cerebrais, do hipotálamo e hipófise, que vão fazer o eixo e a ligação com as glândulas periféricas endócrinas para fazer essa regulação. O que eu preciso e o que eu não preciso. Então, vai justamente depender de quando a síntese e a ação hormonal precisará ser ligada ou desligada. Para que a gente tenha o quê? A palavra, né? Que quando a gente fala de metabolismo, é a mais comum e trivial, homeostasia. O nosso corpo, para estar bem, para não estar doente, ele precisa estar em homeostasia, em equilíbrio. Então, a gente tem mecanismos de feedback, também chamado de retroalimentação, que vai dizer justamente, eu preciso de mais hormônio ou não? O que eu tenho aqui está normal, está ok. Eu vou frear o meu eixo para que ele esteja desligado, porque está funcionando normalmente. Então, eu tenho um mecanismo de feedback, de retroalimentação positiva na falta. Está faltando o hormônio. Tem pouco e eu preciso dele. Então, eu mando um sinal de diversas formas. Pode ser essa alça longa ou curta, enfim. Mas está faltando. Então, eu preciso dizer lá para o meu cérebro, para o meu hipotálamo, hipófise, de que eu quero que eles estimulem a secreção das glândulas endócrinas para se produzir mais, porque está faltando. E o mais comum é a gente estar em feedback negativo. É o mais comum. Por quê? Porque justamente o que está freando para que a gente não fique produzindo hormônios demais. É o que deixa a gente em homeostasia. O eixo fica ali freado. Por quê? Porque as nossas glândulas, normalmente, em pessoas saudáveis, rígidas, estão funcionando em homeostasia, em equilíbrio, produzindo hormônios. Então, o que acontece? A gente tem ali um mecanismo de feedback negativo, que eu estou dizendo, opa, bloqueia aí, deixe freado. Freado, mas num excesso, aí é que eu vou, né, limitar mesmo. Em todos os tipos de alça. Curta, longa, para justamente não haver uma superprodução, já que já tem até demais. Então, você tem mecanismos mínimos ali de controle, de freagem e de bloqueio completamente do eixo, para que essa produção ela aconteça de forma homeostática. Então, a gente tem aqui na foto, justamente, alças, né, diferentes, alças curtas, alças longas, o nosso tecido alvo, que vai produzir aquele hormônio e que vai, um tecido que vai produzir o hormônio, a glândula endócrina, e esse hormônio, ele de diversas formas, né, autócrina, parácrina, endócrina, vão, em um tecido alvo, exercer uma ação. Fazer com que esse tecido, ele expresse receptores, esconda esses receptores, enfim, faça com que aquele órgão funcione, aquele tecido exerça, execute alguma ação. E aí a gente tem, então, como os grandes maestros, o hipotálamo e a hipófise, que vão, então, secretar mediadores aí hormonais sobre diferentes glândulas endócrinas para que essas possam funcionar da melhor maneira possível. E aí, eu quis trazer aqui dos principais, porque eu sei que vocês gostam de aprender isso, e é o que a gente vai mais ver no dia a dia, que são os hormônios tiroidianos. E eu coloquei resumidamente, que lá vocês vão aprender bastante, o que a gente precisa olhar e entender para fazer o raciocínio clínico em cima da liberação desses hormônios da tireoide, ou os hormônios que compõem toda a regulação tireoidiana em si. O gênero e a idade é muito importante. Uma criança tem muito mais um adolescente do que um adulto. Uma grávida, como eu falei para vocês, vai ter menos, por exemplo, às vezes, do TSH do que o indivíduo normal. Essa pessoa está fazendo jejum intermitente de 3 dias, por exemplo, muitas vezes de jejum. Eu recentemente ouvi uma pessoa me dizendo que chega a fazer 4 dias de jejum. Você sabia que pode causar uma tireotoxicose? Você sabia que pode causar um hipertiroidismo? Um aumento de T3, o jejum demais? Depois de 16 horas de jejum, você já começa a ter muita conversão de T4 e T3. E é importante a gente saber essa questão do hábito, do comportamento. Se o paciente tem sobrepeso ou obesidade, porque a gente sabe que esse paciente vai ter um TSH aumentado, diminuição dos hormônios tiroidianos, porque diminui o metabolismo, a taxa metabólica cai. E aí você tem toda uma junção de outros hormônios, como leptina, que vai estimular o aumento da produção também de TSH, e que é produzida lá no nosso cérebro, e que vai fazer justamente o aumento da secreção de TSH, mas inibe a produção dos hormônios tiroidianos. Tem uma doença hepática. Isso é muito importante, você ver como é que estão os marcadores hepáticos, porque no fígado é prioritariamente onde eu tenho as enzimas, as deiodinases do tipo 1, que é muito importante em converter o T4 em T3, porque, pasmem, a tireoide produz apenas 20% de T3, que é a molécula biologicamente ativa. A maior parte é na periferia, na conversão. E para essa conversão acontecer, eu tenho que estar com meus órgãos funcionando bem. Eu preciso ter nutrientes como ferro, selênio, vitamina A, entre outros.
E vocês vão aprender tudo isso lá. O paciente usa medicamento, usa suplemento. Hoje a gente está vendo na internet campanhas, pessoas tomando Lugol para dar mais performance, né? Todo mundo quer high performance hoje. Eu quero ter mais hormônio tiroidiano para me dar mais vigor. E o Lugol, ele não pode ser utilizado em quem tem hipertiroidismo ou quem tem tiroidite de Hashimoto. Aumenta a destruição da glândula. Paciente que está fazendo hoje suplementação em altas doses, como muitos nutrólogos e outros, e ortomoleculares, e não sei o que lá, de integrativo, que esse termo nem existe. Para vocês terem ideia, eu começo a aula do módulo de hormonal dizendo para vocês que não existe hormonologia, essa palavra. Endocrinologia e metabologia. Não existe. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia está aí lutando para derrubar esse termo de medicina integrativa e de todas as outras coisas que estão falando, porque, na verdade, a saúde ela deveria ser integrativa. Não precisa se criar um nome para dizer isso. E eu estou vendo formulações com excesso de vitamina A, e excesso de vitamina A também aumenta a produção de hormônio tiroidiano, pode fazer tirotoxicose, aumenta T4. Paciente usa miodarona, também pode fazer quadro de tirotoxicose. Então, assim, será que você está ali suplementando? Um paciente que usa suplemento e ele usa medicamento, algum outro, você está sabendo avaliar a interação medicamentosa? Se é um paciente que tem autoimunidade, tem autoanticorpos positivos, ele tem um Hashimoto, doença de Graves? Ou será que ele fez cirurgia? Fez tiroidectomia parcial, total? Como é que vão estar esses hormônios? Ou será que ele teve uma infecção recente? Paciente com Covid-19, eu conto lá. Eu zerei TSH depois que eu tive a Covid. Eu era normal. Eu tinha feito em dezembro uma ultrassonografia tireoide completamente normal. Tive Covid em janeiro e em fevereiro. Eu estava com 0 de TSH. Infecções, vírus também podem fazer isso. Distúrbios, você diz disruptores endócrinos. Tá? Não é só o cigarro, o VAP. Vírus pode fazer isso também. Infecções diversas podem também. O paciente usa implante hormonal, usa algum androgênico. Isso tudo também vai interferir na tireoide. E eu conto para vocês o caso clínico do Chip da Beleza. A paciente que eu atendi teve um câncer de tireoide depois de mais de um ano de Chip da Beleza, com gestrinona, que é um hormônio androgênico. Hormônios reprodutivos na hora de avaliar. Será que o paciente ele faz restrição calórica? Gente, paciente de restrição calórica vai ter diminuição da produção pelas gônadas. Pode ficar até infértil. Você viu uma mulher com anorexia? Pode ter infertilidade, ela fica com amenorreia sem menstruar. O paciente está na menopausa? Ah, tá. Faz reposição ou não faz reposição? É tudo diferente. Tem uma aula só de menopausa para vocês. Qual gênero, qual idade é gestante? A gente tem que olhar isso na hora de liberar, de fazer interpretação clínica de hormônios reprodutivos. Se o paciente usa anticoncepcional, usa anabolizante, qual tipo? É fitoterápico? É um tríbulos terrestres? Ou usa mesmo lá um oxandrolona? Oral, um implante adesivo? Sei lá, qual foi o tipo de testosterona, sobre qual forma farmacêutica via de administração utilizar. Hoje o paciente tem uma doença crônica. Essa mulher tem síndrome dos ovários policísticos, adenomiose, endometriose, e eu mostro meus laudos lá para vocês, eu que sou portadora de adenomiose e endometriose. E eu mostro para vocês os meus resultados. Esse paciente tem infertilidade? Tem hipogonadismo? Alguma doença genética? Quais são os síndromes que existem? Uma doença adquirida, tem disfunção erétil, e eu mostro para vocês medicamentos que podem levar a hipogonadismo. Tem somente uma aula de hipogonadismo e as classes de medicamentos que podem fazer isso, como os antihipertensivos que podem causar, por exemplo, disfunção erétil. O paciente teve infecção recente. HIV, sífilis, HPV, HTLV, que é a infecção sexualmente transmissível, alguma outra. Uma neoplasia, câncer de testículo, enfim, câncer de próstata. Isso tudo é muito importante na hora de a gente avaliar. E, por fim, os hormônios metabólicos, que a gente não para, né? Para pensar nas doenças metabólicas, como a doença hepática gordurosa metabólica, antigamente nós chamávamos aí de... ainda é esteatose, né? Mas doença hepática gordurosa do fígado, a gente chamava de não alcoólica, agora, na verdade, a gente chama de doença hepática gordurosa associada ao metabolismo ou metabólica. Será que esse paciente tem sobrepeso, obesidade, doença hepática, deficiência nutricional? Está na menopausa? Por quê? Que vai alterar hormônios como insulina e glucagon. Uma mulher na menopausa cai o estradiol. E na ausência de estradiol, se ela não fizer reposição, vai aumentar os níveis de insulina e, na verdade, vai desenvolver resistência insulínica. A insulina começa a subir. E essa paciente começa a desenvolver pré-diabetes se não cuidar. Mas será que esse paciente usa algum medicamento, algum suplemento, insulina sintética, um hipoglicemiante? E aí a gente vai fazer de acordo com o que o médico orientou. Olha,
Vai fazer o exame, depois vai tomar insulina. Não, quero que tome insulina e depois colete. Esse paciente tem diabetes mellitus do tipo 1, quais autoanticorpos podem aparecer? Mas não são os autoanticorpos que, na verdade, são os primeiros a serem utilizados no diagnóstico. É a hiperglicemia. Mas os caracteres de autoimunidade, o tipo de paciente, se é jovem, outras características vão dizer se aquela diabetes ela é do tipo 2, do tipo 1 ou outras, porque hoje temos várias denominações. O paciente faz atividade física, isso aumenta muito a sensibilidade à insulina, porque aumenta a expressão de uma proteína chamada, um fator de crescimento dentro do músculo esquelético chamado de FGF23. Quanto mais malhamos, mais músculo esquelético se forma, mais expressão de FGF23 e maior a sensibilidade à ação do hormônio insulina dentro do músculo esquelético. Além disso, nós fazemos fagocitose dentro do fígado e diminuímos a esteatose. Formamos corpos apoptóticos por conta da atividade física. E diminuímos os níveis insulinêmicos. O paciente passou por algum trauma, estresse crônico, infecção recente, altera muito os hormônios metabólicos. E por fim, né, no terceiro ponto, que na verdade eu falei dos erros, da forma de interpretar os hormônios e os principais marcadores, né, para a interpretação que vocês com certeza vão ver na rotina e que vocês não podem errar. E desmistificar muito do que a gente aprendeu na graduação. Que a gente, às vezes, a gente se limita, né? Aprende ali um pouquinho e quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente se depara com muita coisa. Mas exames como TSH, T3 total, T4 total, T4 livre, são os que vocês mais vão ver. Mas não se enganem. A importância do T3 reverso e o T3 livre também. Anticorpo anti-tireoperoxidase e antitireoglobulina. Mas também o TRAB, que é o anticorpo anti-receptor de TSH. FSH e LH e prolactina, 3 hormônios, na verdade, hipofisários, assim como beta-HCG, e que vão ser importantes tanto na mulher quanto no homem, não só a gente se basear dentro do intervalo de referência. Mas, por exemplo, você olhar esses hormônios, se eles estão aumentando, por exemplo, dentro dos homens ou nas mulheres, isso nos homens pode significar um hipogonadismo, nas mulheres pode significar ali um aumento, a aproximação da menopausa. Estradiol, progesterona, que já são os hormônios gonadais femininos, mas que os homens também produzem, porque, na verdade, as nossas adrenais também produzem um pouco. A testosterona, que é também produzida pelas adrenais das mulheres, na verdade, né? Então, estradiol e progesterona, os homens produzem estradiol pela conversão da testosterona, principalmente no tecido adiposo. E nós produzimos a testosterona um pouco pelo ovário e pelas adrenais. Quando entramos na menopausa, os hormônios entram em falência, deixam de produzir testosterona e continuamos a produzir a testosterona pelas adrenais. A gente vai aprender tudo isso dentro do IHP. E temos também, muito solicitado hoje em dia, insulina e cortisol. Cortisol não era tanto, mas hoje é bem pedido. Não que ele seja completamente utilizado só para avaliar estresse, e até a forma que se pedem, tem muitas inadequações. O ideal, na verdade, não é nem no sangue, é o salivar ou na urina de 24 horas, principalmente em pessoas, mulheres que usam anticoncepcionais, porque os anticoncepcionais aumentam muito a globulina ligadora do cortisol, que é a CBG. E aí você dá um falso resultado aumentado. Enfim, vocês aprendem isso tudo, porque é muito importante o profissional que saiba fazer a ponte entre quem é o paciente, o que ele tem, o que ele usa, o que ele faz. Isso tudo vai interferir na imunologia. E PFA total e livre dentro dos biomarcadores tumorais, eu coloquei ele porque é o que mais ainda é solicitado, mesmo com a campanha e os guidelines internacionais falando da ausência desse rastreio. Mas a gente sabe que aqui no Brasil ainda é bem solicitado. E quando pedir? Quando está o valor do PSA total? Acima de 4. Que aí é que se faz o PSA livre, a sua razão, que é isso que vai dizer, de fato, se esse paciente ele está ali com algum tipo de comprometimento benigno, ou se de fato é malignidade. E vocês aprendem também. Então, nesse caso, e para esses biomarcadores todos, quais os critérios mínimos, né, para análise clínica dos biomarcadores todos que foram mencionados? A gente sempre olhar o aspecto da amostra, a história pregressa dos resultados, o uso de fármacos, as doenças pré-existentes, o status fisiológico como a gravidez, além da avaliação criteriosa com a rotina diagnóstica, tanto manual quanto automatizada. Você tem que estar a pé disso. Se você trabalha dentro da área técnica, não só na parte computacional de liberação, e ainda assim você tem contato, você precisa entender. Erros da fase analítica podem comprometer o pós-analítico, que é a liberação e a interpretação. Tá certo? Essa foi toda a parte teórica que é a base-chave para vocês entenderem do que tem no dia a dia, de quem trabalha no setor de imunohormônio, de quem vai trabalhar também na liberação e interpretação nos consultórios, nas clínicas, no atendimento, olhando exames imunológicos, hormonais, marcadores tumorais. E justamente hoje, o dia 26 de setembro, aniversário até da minha avó, eu estou lançando oficialmente o IHP. O IHP que eu estou fazendo com uma oferta que, assim,
de presente, e que vocês não vão ver, vai ficar durante 4 dias, até o dia 30 de setembro. Vocês vão poder ter acesso a esse valor. Se a gente for dividir por dia, eu tinha calculado esse valor, e eu tinha até esquecido, mas vou fazer aqui novamente, para vocês terem ideia do que vocês vão pagar dividido por 548 dias. R$ 1,63 por dia. R$ 1,63. O IHP, por ser algo que as pessoas têm a crença da imunologia, ele tem acesso de 1 ano e meio. 1 ano e meio. 100 horas de aula, 1 ano e meio, vocês podendo acessar, rever, tudo isso. Eu tentei trazer aqui, contextualizar o porquê de onde eu cheguei, e onde eu estou e para onde eu quero ir. E eu sei que as pessoas, às vezes, acham piegas, não gostam, não se interessam pela vida real, mas essa é a vida como ela é real. E hoje eu quis, mais do que nunca, contar um pouco da minha história dentro da imunologia, porque foi onde tudo começou. E as pessoas muito me conhecem por conta do BCP, do curso da bioquímica, da mentoria. Mas as pessoas não conheciam muito a minha história dentro da imunologia, que foi onde eu comecei a trilhar o meu caminho. E eu tentei compartilhar aqui o máximo com vocês nessa aula de conteúdo, trazendo a minha história, contextualizando de que é possível. Porque eu consegui sair de 6 para ser doutor em imunologia. E hoje ter o único curso no Brasil de formação em imunohormônio, com 100 horas de carga horária, eu já vasculhei. Não tem, não vão achar. Que contemple imunodiagnóstico, sorologia, a parte de endocrinologia, marcadores tumorais, erros laboratoriais, tudo isso. E a parte da revisão do sistema imune, diluição, qualidade, o que é especificidade, o que é sensibilidade, ter tudo lá. O que é um efeito para ozônio que não é quando acontece, as diretrizes, as notas técnicas, as atualizações. Eu preparei esse material único. É um conteúdo programático que, de fato, vocês não vão encontrar. Ele é único. E porque eu trilhei 16 anos trazendo tudo que eu aprendi, aquela Mila insegura, estagiária, para hoje Mila doutora em imuno. Então, se você realmente deseja, como eu coloquei aí, se transformar, porque você se transforma como um todo, né? A gente não é só a profissão, a gente não é só a nossa carreira. Eu não sou só isso. Eu sou muito além disso. Mas que a gente consiga, de fato, destacar, né, o nosso trabalho e mostrar isso para o mundo, eu acredito que vai ser muito especial para vocês. Então, alguns profissionais numa pré-venda, com ele ainda incompleto, eles tiveram acesso, e eu queria para poder avaliar, e sentindo o que eu precisava botar, e aperfeiçoando a cada módulo, e recebendo feedback, e à medida que essas aulas foram sendo liberadas, eu pude construindo e lapidando. E agora ele está lá, totalmente completo, vai ter as atualizações que eu trouxe agora do Congresso, mas ainda vão ser colocadas, mas ele já está lá todo completo, com 100 horas de carga horária, e é um curso que eu posso dizer, é verdadeiramente excepcional. Os feedbacks são todos positivos. Então, hoje vocês já têm a edição completa do IHP, 100 horas de carga horária. Não vou encontrar nenhum outro curso que libere essa capacitação tão aprofundada, tão densa, e tão que, na verdade, traz a expertise prática com a fundamentação teórica. Então, é uma oportunidade de você se especializar de fato. Tudo que eu me proponho a fazer, eu coloco todo o meu coração, toda a minha vida ali nisso. Então, é de fato uma oportunidade para você redefinir a sua carreira, eu não tenho dúvidas. Isso abriu portas. A minha primeira seleção de emprego no hospital grande aqui em Salvador, quando a minha ex-chefa na época, que é maravilhosa, e as portas, inclusive, eu trabalhei novamente em outro hospital com ela, e sempre tive as portas abertas, quando ela viu o meu currículo, que tinha lá uma expertise já de imunologia, porque eu estava terminando o mestrado, ela na hora olhou assim, você entende de imuno? Né? Domina? Porque é algo que é difícil encontrar no mercado. E eu falei, sim, tracei toda a minha trajetória. Isso foi no ano de 2011. E eu entrei na Imuno em 2006. Eu tinha 5 anos de vivendo a imunologia. Então, eu posso garantir a vocês que não se trata apenas de um curso, é uma oportunidade, de fato, que vai elevar muito o seu patamar de conhecimento teórico-prático. E, assim como eu fui valorizada no mercado de trabalho, e isso tem sido cada vez mais evidente através das contratações e dos chamados, isso também vai acontecer com você. Eu sou aquela menina do 6, aquela menina que chorava no banheiro, aquela menina que tinha vergonha, que ia com o livro pocket, porque tinha vergonha de não saber liberar no exame imunológico. Então, eu fui essa menina. E eu não sou mais essa menina. E tudo que eu trouxe na minha bagagem de vida, eu fui colocando nesses materiais que vieram a construir hoje, o IHP. Então, vocês vão encontrar tudo de sorologia, endocrinologia, e a oferta, que vocês não sabiam,
Então, essa oferta única para esse lançamento do IHP é que ele vai o preço dele, de 1.497, para 897. Você pode pagar isso parcelado de 12 vezes de R$90. Se pensar que você, na verdade, vai poder acessá-lo por 1 ano e meio, vai equivaler a R$1,63 por dia. O que você compra hoje com R$1,60, minha gente, no seu dia? Você vai estar comprando conhecimento agregador e que vai potencializar. Então, como eu coloquei, 2 horas aí, estando com vocês, a gente chega ao final. Coloquem a senha no meu direct para ganhar o e-book que eu construí com todas fotos minhas, autorais e a minha expertise de correlação clínica, tá lá. E lá agora no meu Instagram e no grupo do evento, a gente vai colocar o site para vocês adquirirem o IHP, que vai estar aberto aí as matrículas até o dia 30. Mas os 30 primeiros vão concorrer a um sorteio. O sorteio da minha mentoria BCP. 1 ano comigo dentro da mentoria BCP. E aí eu posso dizer que você vai se tornar um analista clínico que ninguém nunca viu. Eu tenho certeza do quanto isso vai potencializar a sua carreira. E, além disso, a gente também vai dar outros bônus. A minha equipe está aí preparando tudo para vocês, desses primeiros, mas os 30 primeiros são 50 vagas que a gente está fornecendo para essa turma de lançamento. E os 30 vão concorrer à mentoria BCP por 1 ano. A gente vai disponibilizar agora, após o nosso aulão, o link para você garantir a sua vaga do IHP. Vai estar lá na bio do meu Instagram, mas também no grupo do nosso evento, da lista de espera, você que esperou por tanto tempo para entrar no IHP. A gente vai colocar lá nos 2 locais. E aí, os 30 primeiros, a gente, toda a minha equipe vai conferir, vai concorrer, então, a estar lá comigo também na mentoria BCP durante 1 ano. Que é incrível fazer network com outros especialistas da área, tendo aulas também ao vivo e compartilhando de mais e mais conhecimento. É um prêmio irresistível, mas vão ter outros também para quem entrar no IHP. E o IHP, por si só, ele já é um grande prêmio, um grande diferencial, que, na verdade, mudou toda a minha história de vida e está mudando até hoje. E é por conta do meu know-how, da minha expertise em imunologia, que eu estava no ICTQ Station, que eu vou amanhã para o Amapá, e que tantas outras palestras que eu já dei esse ano, na SBAC, todos os temas de imunologia que me chamam justamente para estar disseminando e propagando esse conhecimento, que é justamente da minha trajetória de vida, de 16 anos, respirando a imunologia. Eu quero agradecer demais a todos vocês. Quem não me conhece, eu tenho, além aqui do canal do YouTube, eu tenho um podcast chamado Papo com Prof. Amila Cabral, no Spotify. O meu Instagram, @profamilacabral, que sempre tem muito conteúdo voltado ao diagnóstico laboratorial, dentro das minhas áreas principais, que são a bioquímica, a endocrinologia, a metabologia, a imunologia. Tem aqui o meu e-mail, que eu estou deixando para vocês, o meu WhatsApp. Mas lá dentro da plataforma do IHP, eu vou responder todas as dúvidas que vocês colocam. Não passa aí de 24 a 48 horas, no máximo, tudo sempre foi respondido. Vai ter ainda mais atividades, acréscimos de atualizações do que tiver durante esse 1 ano e meio, vocês vão ter o direito de estar lá e de receber essa atualização. Gente, dúvidas, tá lá, tá? Para todos vocês, o link já colocado no meu Instagram, aqui, lá no grupo, tá? Agradecer as mais de 90 pessoas que estiveram aqui comigo e que vão poder assistir, tá? Até dia 30 de setembro, vão poder rever também para pegar toda a parte de conteúdo que quiser e conhecer um pouco mais, tá certo? Até o dia 30, espero encontrar vocês todos aqui do lado de cá do IHP e acompanhar vocês nessa nova trajetória, que eu tenho certeza que será de muito sucesso, como tem sido, graças a Deus, a minha também. Um grande beijo, a gente se encontra aí nesses decorrer da vida, nessas jornadas aí de laboratório, tá bom? Um grande beijo, até mais.